Olá, sejam todos bem-vindos. Essa aula é uma aula voltada para lançamentos. Nós vamos falar de Biocepowder, o pós-solto BioAid. Eu estou aqui com a Raíssa Oiê, e a gente vai trazer essa novidade para vocês. Bora começar, Rá? bora! Então vamos lá. Lançamento mais aguardado. Gente, vou começar aqui falando um pouquinho sobre o mercado. Então, é um mercado que está em crescimento, né, principalmente para os itens de pós-solto. Tem um estudo que prevê um crescimento equivalente de 6,87%. Então, hoje, com os estudos de 2026, né, pegando o estudo de 25 com o comecinho de 26, a gente teve um crescimento de 7 bilhões de dólares e projetando até 2035 a gente terá um crescimento de 13 bilhões de dólares. Então, comparando, é uma grande diferença, né? É um mercado bem lucrativo, né? Um mercado em constante crescimento, né, Raíssa? Muito. E até mesmo pelo crescimento da demanda, né, nos acabamentos mais naturais, incluindo a nossa rotina de maquiagem, que a gente pode utilizar, né, para selar a base que a gente passa, o stick, um protetor solar. Então, ele tem uma fixação mais levinha, para um acabamento mais mate. Isso aí. Bom, então falando até mesmo dele, né, o pós-solto, ele tem uma demanda, como eu falei, por acabamentos mais naturais, simples, fica uma camada muito leve, porque geralmente você pode passar ele com um pincel, você não precisa utilizar aquela camada mais grossa quando a gente passa com uma esponjinha, e tem uma fixação bem firme. Então, assim que você encosta a pontinha do pincel, ele já fixa e você já consegue ver aquele acabamento mate sobre a sua pele. O que a gente mais espera, né, Claire? Uhum. E fixa a maquiagem por mais tempo, né? Isso mesmo. Bom, e como que veio essa história do pó compacto? Como que foi criado? Bom, o pó compacto, ele é um dos cosméticos mais antigos. Ele foi criado no Egito Antigo por volta do ano de 3000 a.C. Então, homens e mulheres utilizavam naquela época a base de minerais para uniformizar a pele, reduzir o brilho, que é uma das coisas que até hoje a gente quer, né? Que geralmente quando a gente sela o pó, é isso que a gente espera, que ele reduza o brilho da nossa oleosidade, até mesmo da correria do dia a dia. Então, além de ter só a estética, ele teve um crescimento mesmo para a parte voltada mais à maquiagem no século XX. Então, com o avanço da indústria cosméticas, começou a surgir novas opções de pó solto, com alguns ativos, com esses complementos. Então, ele evoluiu. Então, além de ser só um pó, hoje a gente utiliza bastante para a nossa maquiagem tradicional. Então, para finalizar a nossa maquiagem, trazendo também alguns complementos na fórmula. Exatamente. Então ele sai daquele histórico de ser só um pó com efeito matificante, por exemplo, que combina muito bem com a maquiagem, e passa a ser parte da rotina skincare, né? Sim, Trazendo esse efeito de beleza natural, de realçar a pele, trazendo esse efeito mate, mas sem o efeito maquiagem. Então hoje as pessoas usam o pó também depois de um protetor solar, por exemplo, não necessariamente só no final da make. E ele vem, claro, né, por ser BioAid, enriquecido com benefícios também para a pele. isso mesmo. Então a gente tem aqui o Biocepowder, o nosso pó solto, que traz esse contexto, né, de controlar o brilho, a oleosidade, uniformizar o tom da pele e trazer um acabamento veludado. Então muito de encontro a essa história que a Raíssa acabou de contar para vocês, além dos benefícios comuns de um pó, ele também está ali colaborando para o tratamento da pele. Ele contém na formulação o Golden C, que é um ativo que a maioria de vocês já conhece, um ativo estrela da nossa linha de vitamina C, do nosso kit Pele Nova, um ativo que compõe vitamina C associada à glutationa e também ao ouro, ou seja, tem uma questão de glamour aqui também na história desse ativo. Mas não é só isso não. O ouro ele não está aqui só pelo glamour, só para deixar o ativo sofisticado. Ele tem uma função fundamental no aumento da estabilidade e da permeação da vitamina C. Então, como vocês já sabem, a vitamina C é um ativo muito frágil. Em contato com a luz, com o oxigênio, ela perde as características antioxidantes. E o fato de estar revestida por partículas de ouro faz com que ela tenha mais estabilidade, mais tempo de ação. A glutationa nessa fórmula
aumenta ainda mais esse processo de antioxidação. Ela vai atuar reduzindo a oxidação da vitamina e também a oxidação da nossa pele. Então, a gente tem aqui um trio premium para representar resultado significativo. O ácido ascórbico no Golden C, a partir de testes, mostrou que ele tem uma estabilidade excepcional, muito superior ao ácido ascórbico fora do Golden C. Esse gráfico mostra exatamente isso. Então, ali no número 1, a gente tem na cor alaranjada mais forte o nosso Golden C, na cor alaranjada mais fraca, o ácido ascórbico livre. E conforme vocês vão observando, ele vai perdendo a sua estabilidade, então ele vai perdendo a eficácia conforme o tempo vai passando, e o nosso vai se mantendo praticamente com a mesma performance, tendo pequenas quedas na atividade antioxidante após a exposição da pele que recebeu o produto, recebendo também a exposição do raio ultravioleta, garantindo que ele vai conseguir reduzir os processos oxidativos de forma mais potente do que a vitamina C pura. Um outro estudo realizado com esse ativo foi uma pesquisa realizada para analisar a capacidade antioxidante da nossa pele após a aplicação do ativo. Então, como a nossa pele ia reagir ao combate a radicais livres após receber Golden C, mediante todas as agressões que a gente sofre no dia a dia. Então, mediante a exposição de ozônio, para imitar ali a exposição de poluição, mediante a exposição do raio ultravioleta e mediante a exposição à luz azul, né? Essa que a gente recebe muito dos equipamentos eletrônicos. Então, eles pegaram um grupo de 10 voluntárias, mulheres, entre 22 e 57 anos. Foi feito um estudo duplo cego, um estudo, inclusive, controlado por outros produtos placebo. Então, ela não sabia exatamente que produto ela estava aplicando na pele, para não induzir, inclusive, esses voluntários ao erro. E essa pele foi submetida à exposição do ozônio, do UVA e da luz azul. E olha que interessante, a pele que recebeu Golden C, ela teve 70% de melhor eficácia se comparado ao produto aplicado lá com apenas ácido ascórbico livre naquela pele. Ou seja, eu posso falar que o Golden C é 70% mais potente que a vitamina C pura para proteger a nossa pele da poluição. Quando a gente fala da exposição ao raio ultravioleta, 50% melhor do que a vitamina C pura, nos benefícios antioxidantes mediante a exposição à luz solar. E com relação à luz azul, essa dos equipamentos eletrônicos, ela tem 40% mais de eficácia se comparado com a vitamina C pura. Então, a gente tem aqui um ativo premium para entregar tudo que a pele precisa quando o assunto é vitamina C. E vale lembrar, pessoal, que vitamina C é um ativo de forte demanda, todo mundo conhece, todo mundo sabe que faz bem. Vitamina C deve fazer parte da rotina home care de todos nós, pelo menos um produto tem que ter vitamina C, porque o meu organismo é dependente dessa vitamina e a gente não produz. Então tem que suplementar, faz parte, está nessa rotina skincare. E o pó-solto combina com tudo, como eu falei, a gente pode usar para finalizar qualquer rotina home care. Pode colocar em cima do pó, do stick, do protetor solar, da maquiagem. Tem algumas pessoas também que têm o hábito de usar só aqui, né, na região dos olhos, para evitar que a maquiagem fique marcada. Enfim, quem ama maquiagem tem 1001 utilidades com esses pós. E eles são veganos, então não tem nada aqui de origem animal, não são testados em animais, trazem o nosso selo Eu Reciclo e são dermatologicamente testados. Então a gente, apesar de estar meio inserido nesse universo do make, tem toda a qualidade e a segurança BioAid de um dermocosmético. E aí a gente vem aqui para a indicação por fototipo. Então a cor translúcida, vocês vão amar essa informação, ele é um pó branco, né? Então a cor translúcida é pó branco, a gente não tinha nada assim na linha ainda, e a gente vai poder recomendar para fototipo 1 e 2, então aquela pele bem clarinha. Ele não vai ter cobertura, o foco dele, como a gente mostrou, controlar a oleosidade, matificar e uniformizar o tom da pele. E aí a gente vem para o tom 2, ele já tem um pouquinho mais de cobertura. O tom 2 a gente chama de banana, que é um termo que está sendo muito utilizado nesse meio aqui do pó-solto, e a gente vai recomendar para fototipo 2 e 3. Já o tom 3, que é o tom canela,
a gente vai recomendar para fototipo 3 e 4. Nessas imagens abaixo, eles foram aplicados com a esponjinha, a aplicação com o pincel, ela é perfeita, fica bem uniforme, bem suave, então por isso que a gente também não colocou a esponjinha, para garantir que o usuário tenha uma boa usabilidade com relação ao produto, tá? Então ele vem sem esponjinha, indiquem o uso com pincel. Na extranet, vocês vão encontrar o nosso slide card, que tem as principais informações para que o vendedor tenha na mão as informações que ele precisa para tirar as dúvidas do cliente, quebrar as objeções e saber o que falar sobre cada um dos produtos na hora da venda. Então, tá aqui tudo que o vendedor precisa saber para vender esse produto com maestria. E agora a Rai vai falar sobre a régua de preço. Bom, então aqui temos a nossa régua de preço, temos os nossos concorrentes, e aí a gente fica aqui na quarta posição. Mas como a Cléia trouxe toda essa aula, é maravilhosa para nós. A gente vai com um preço de R$ 129 para o consumidor final, para as esteticistas no valor de R$ 90 e para o nosso time de especialistas no valor de R$ 83,85. Então a gente fica aqui na quarta posição, mas por quê? Porque a gente tem o ativo Golden Sea, então é um ativo enriquecedor justamente para o nosso produto. Então não vai ser só um pó que a gente está acostumado, né, passar no dia a dia. Não, tem um ativo, tem um produto que vai ser saudável para a nossa pele e como a Clé falou, a gente não pode ficar sem a nossa vitamina C. Então por isso que pensamos em trazer para o nosso produto, que é um produto que a maioria de vocês, né, mulheres, homens, todo mundo utilizam no nosso dia a dia para matificar a nossa pele. Exatamente, inclusive o pó branco os homens usam muito, tá? Para deixar a pele matificada, como ele não pigmenta, eles se sentem super à vontade de usar. Se vocês olharem aqui na régua, a Rai colocou todos os pós soltos do mercado, que não são nossos concorrentes diretos, né? Só para vocês terem uma ideia dessa questão de preço. E também alguns que são pó compacto, porque contém a vitamina C na fórmula, tá? Então, eles custam mais caro que o nosso, são diferentes, inclusive com protetor solar, com outras características, mas que tem a vitamina C na fórmula. Agora, o pó solto, ele tem essa característica mais do MEI, que a maioria não tem ativo. Então, a gente vem se destacando aí nessa categoria, certo? Isso mesmo, Clé. Eu acho que era isso que a gente queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, a gente segue aqui à disposição. Logo, logo tem muito mais novidades para vocês e até a próxima aula. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.